Amém, irmãos? Vamos orar pela palavra. Senhor, te agradecemos por tua palavra, pedimos que o Senhor venha nos dando sabedoria, entendimento, que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja. Senhor, me capacita a transmitir a palavra de maneira bíblica. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Continuamos a nossa exposição em 1 Timóteo, relembrando os irmãos, na última palavra nós falamos do quê? Sobre a questão do ministério feminino. Qual era o problema em Éfeso? O problema em Éfeso é que havia mulheres gregas, mulheres romanas, mulheres importantes, mulheres proeminentes, algumas empresárias, mulheres de muita influência na sociedade, algumas sacerdotisas, prostitutas cultuais, que serviam no templo de Diana. E essa turma foi tudo resgatada pelo poder do Espírito Santo. E foram salvas. E aí o que acontece? Ao chegarem na igreja, uma jovem igreja, que no máximo de 10 anos de existência, em torno disso, algo por volta disso, uma igreja que estava sendo construída, toda a sua parte doutrinária. E essa igreja, já tão jovem, começou a ser assolada pelos falsos mestres. Lembrando que Éfeso era a capital mediterrânea da alta magia. Então havia muita mistura. Éfeso também era a cidade guardiã da imagem da deusa Diana, que eles diziam que havia caído do céu, da parte de Júpiter. E aí o que acontece? A cidade de Éfeso foi varrida pelo poder do Senhor. Muita gente foi resgatada. Mas todo genuíno mover no seu meio sempre vem os bodes. E eles estavam presentes na igreja de Éfeso, os falsos mestres. Aí Paulo orienta, fala, olha, esqueça essa questão do judaísmo, porque havia uma pressão para se retornar ao judaísmo. Esqueça essa questão de genealogias intermináveis. Agora nós somos igreja, somos um novo povo. Só que o que acontece? Esses falsos mestres estavam tentando aliciar mulheres. Nós vamos ver dentro da própria carta de Timóteo que eles faziam um assédio muito grande sobre essas mulheres. E parte desse assédio era fazer com que essas mulheres fossem alimentadas na sua vaidade e na sua ânsia de buscar proeminência dentro da igreja. No capítulo 2, Paulo organiza a oração da igreja, libera a oração para orar em todos os lugares. Também Paulo fala que essa oração em todos os lugares precisava ser encabeçada com mãos limpas, mãos santas. E aí ele fala da questão da vestimenta das mulheres, a questão do cabelo, dos vestidos caros, lembrando que essas mulheres chegavam a usar cabelos que, se fossem feitos hoje, custariam em torno de $10 mil, $15 mil. Vestidos extremamente caros. Numa igreja que tinha sua frequência mista, haviam várias pessoas que eram escravos. Pessoas sem posses nenhuma. Aí Paulo corrige a vestimenta das mulheres, e aí ele vem falar do ministério feminino. Em resumo, o que nós vimos? Que existe um motivo teológico para que mulheres não possam ser pastoras, não possam ser presbíteras. Qual é o motivo teológico? Primeiro, Adão foi criado antes de Eva, e Eva foi criada depois. O que nós temos que entender? A Adão foi dada uma missão, que era cuidar, guardar e cultivar o jardim. Depois que Adão deu todos os nomes aos animais, Deus olhou e falou, olha, não é bom que o homem esteja só. E aí, da costela de Adão, do mesmo material de Adão, Deus cria Eva. E coloca Eva debaixo da mesma missão de Adão, que era cuidar, cultivar e dominar sobre todas as coisas.
Então isso é muito importante entender por quê? Porque nos tempos modernos, século XXI, a palavra submissão, ela foi muito distorcida. E ela soa muito mal, ela não é uma palavra bem-vinda. Mas o que eu tenho que entender? Submissão nada mais é que está debaixo da mesma missão. Agora, dentro dessa relação, nós aprendemos também que não existem nem homem nem mulher, nem grego nem judeu, nem escravo nem livre. Todos são iguais em Cristo diante de Deus. Agora, o fato de sermos iguais não muda o fato de que Deus colocou papéis. É a mesma forma na Trindade. Na Trindade só existe um único Deus, Israel, que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E os 3 são um. Mesma essência, mesma mente, tudo igual. Porém, existe uma funcionalidade dentro da Trindade. O Espírito Santo dá testemunho de Jesus. Jesus obedece ao Pai. E quem enviou Jesus foi Deus Pai Todo-Poderoso. Então existe uma funcionalidade, da mesma maneira na relação homem-mulher. A última palavra é do homem. Mas não existe nenhum problema que essa última palavra seja uma ideia da mulher. Agora, essa autoridade final dada ao homem, o apóstolo Paulo nos ensina que é o tipo de autoridade que tem que ser feita no seguinte termo, que o homem tem que estar pronto a dar sua vida, a morrer por sua esposa. Essa exigência não é feita à mulher. A exigência que é feita à mulher é que ela dê respeito e honra ao marido. Então o que acontece? Esse é o tipo de padrão bíblico. Esse é o tipo de liderança bíblica. Jesus é o cabeça da igreja. Morreu por nós. Foi moído pelas nossas transgressões. O marido é o cabeça do lar. Tem que estar pronto para se arrebentar pela casa. Tem que fazer de tudo pela sua esposa e pelos seus filhos. Mas principalmente, a principal orientação é pela esposa. É um amor sacrificial num ponto que se assemelha ao amor sacrificial que Cristo tem por sua igreja. Então é isso que Paulo nos ensina. Que a mulher não pode ser pastora, porque lá no Éden, ela foi enganada, e não Adão. É mais um ensino importante. Adão caiu consciente. Adão caiu porque ele quis. Eva não, Eva foi enganada. Esse é o segundo motivo porque mulheres não podem ser pastoras. E aí o que acontece? No segmento natural do texto, Paulo agora vai explicar quem pode ser pastor. Ele organizou a questão dos falsos mestres, organizou a oração, fez a exigência de santidade, organizou os trajes da igreja, organizou o ministério feminino, explicou, olha, vocês não podem ser líderes. E aí ele vem e dá a credencial de quem pode ser pastor. Lembrando que no final do capítulo 2, Paulo nos lembra da importância da mulher no seu papel, da educação dos filhos, principalmente dos filhos pequenos, de trazer eles para Cristo. Que eu usei como exemplo a mãe de John Wesley, que teve 10 ou 11 filhos, todos crentes, cheios do Espírito Santo, que fizeram uma diferença absurda na Inglaterra do século XVIII. Até hoje nós temos ensinos de Wesley que nos impactam e que edificaram a igreja. Até hoje nós cantamos cânticos de Carlos Wesley, seu irmão, mostrando que em Cristo todos são importantes. Amém? Então vamos abrir o capítulo 3. Tomar um gole de água. 1 Timóteo 3, versículo 1 diz assim: essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra
Deseja. O que acontece, irmãos? O que é o episcopado? Deseja ser bispo. O que é a palavra bispo? A palavra bispo é supervisor. A palavra bispo no grego é aquele que olha de cima. Quem é o bispo? O Novo Testamento nos ensina que o bispo é o mesmo que o presbítero. Que o presbítero é o mesmo que o ancião. E que o ancião é o mesmo que o pastor. Não existe diferença, as 4 palavras são iguais. Essa diferença surgiu na história da igreja. Por exemplo, na Igreja Católica Romana, século IV, V, começou a surgir a figura do bispo monárquico, que era o camarada que mandava em tudo. E aí o que eles criaram? Pegaram o bispo de Roma e disseram que ele era o maior entre os outros. Estava criado o papado. Mas isso não tem base bíblica. Mas hoje você vai em algumas denominações, inclusive históricas, por exemplo, a Igreja Metodista, fundada por John Wesley. Hoje ela tem bispos. Tem um irmão muito querido, com bons vídeos na internet. Nós temos assim algumas diferenças teológicas, algumas pequenas visões, mas é um homem de Deus, sabe da palavra, bispo Hildo Mellon. É bispo da Igreja Metodista. Mas dentro da eclesiologia bíblica, nós vamos ver nas demais palavras que só existem 2 oficiais na igreja. Presbíteros, ou bispos, ou pastor, ou ancião, tudo igual, e diáconos. Então, na igreja só existem 2 oficiais. Agora, o que pode mudar? Existe presbítero que faz o governo da igreja. Existe presbítero que se dedica apenas ao ensino. Existe presbítero que está ligado à área administrativa. Então são funções. Agora, as prerrogativas para você ser um presbítero, para você ser um bispo, estão aqui nessa lista. E essa daqui é para todos, independente do nome que a igreja usar. E olha, eu vou falar para vocês, isso aí do nome para mim é muito pequeno. Eu até ia achar um barato, Bispo Maurício. Se você se chama de bispo, teria problema nenhum. Entendeu? Eu sou bispo. Mas eu também sou ancião. Eu também sou pastor. Eu também sou presbítero. Particularmente, eu acho que a palavra mais correta é presbítero. Que quer dizer autoridade. Por isso que eu gosto mais de presbítero. Aí no domingo eu vou explicar que a sucessão apostólica não foi para outros apóstolos. Ao contrário, os apóstolos se tornaram presbíteros. E a sucessão apostólica foi em direção dos apóstolos para os presbíteros. Mas eu vou explicar isso melhor domingo. O que é engraçado? Hoje em dia, em época de muito erro teológico, glória a Deus que isso não mexe com a nossa salvação. Nós precisamos saber lidar com isso. Muitas igrejas dizem que tem apóstolos. Só que, na verdade, o camarada está sendo rebaixado. Entendeu? Por quê? Porque a própria palavra apóstolo, dentro do Novo Testamento, nada mais virou do que um missionário enviado para plantar uma igreja. Por exemplo, Barnabé era apóstolo, não como os 12. Júnias, que existe a dúvida se era homem ou mulher, era apóstolo, missionário. Porque o governo da igreja foi passado aos presbíteros. Mas nós vamos ver isso daí no domingo. Eu só achei muito engraçado, dei muita risada quando o Marcos Granconato estava explicando isso. Porque a turma fala, nossa, na igreja tem apóstolo, foi rebaixado.
porque o governo da igreja foi dado aos presbíteros. É muito interessante. Mas vamos seguir, versículo 2. Ele começa a lista. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Irmãos, para ser cogitado um nome, para ser presbítero, para ser bispo, ele tem que ser irrepreensível, ele não pode ter nenhuma acusação contra ele, acusação provada. Tá? E aí a lista continua. Marido de uma mulher. Veja, existe muita discussão, o que é esse marido de uma mulher? O que nós entendemos? Veja, não é polígamo. Entendeu? E não é alguém dado ao adultério. Existem outras explicações. Tem gente que alega que o cara não pode ter sido divorciado. Entendeu? Mas nós entendemos que como existem duas situações em que pode se divorciar, eu creio que não encaixa aqui. A questão da poligamia é meio delicado, porque, curiosamente, os judeus, muitos deles eram polígamos. Já na cultura greco-romana não havia muitos polígamos. Mas olha que interessante, hoje, quando a igreja chega na África, por exemplo, chega no sudoeste asiático, existem chefes de aldeia que são polígamos. E esse camarada é salvo. E aí, o que a igreja faz? Alguém inadvertidamente vai responder, ela manda ele mandar todas as mulheres, os filhos embora e ficar só com a primeira, porque poligamia é pecado. Tem certeza? E quem vai sustentar os filhos dele e as mulheres? Você? O que as igrejas têm feito nesses territórios? O camarada passa a ser esposo, carnalmente falando, da primeira mulher. Mas ele continua cuidando das demais esposas e dos demais filhos. E aí algumas igrejas entendem que esse cara não pode ser presbítero. Mesmo tendo aberto mão da relação sexual com as demais esposas. São visões. Gente, é complicado. Quando o evangelho chega em terras pagãs, é complicado. Por exemplo, se o transexual for salvo, você vai chamar de irmão ou irmã? Ah, pastor, tem que chamar de irmão ou de irmã. Tem certeza? Percebem? Agora, essa orientação aqui eu creio que é aplicável. Vamos supor que numa terra pagã alguém é salvo. Eu acho que essa atitude que esses irmãos tomaram foi sábia. Continua cuidando de toda a família, continua sustentando todo mundo, mas vai viver maritalmente apenas com uma. Entendeu? E não pode ser presbítero. Eu acho que é bem razoável. Entendeu? E principalmente, né, irmãos? Essa questão de adultério. Uma só mulher. Amém? E aí a lista continua. Vigilante, irmãos. Eu costumo fazer uma piadinha que Adão, quando caiu, caiu de cabeça. Porque, irmãos, com todo respeito, existe homem que é lerdo. O bispo, presbítero, não pode ser lerdo. O cara tem que ser ligeiro. O cara tem que bater o olho e perceber a coisa errada. Vigilante, alguém que percebe o erro antes. Alguém que percebe as situações antes. Uma coisa curiosa é que tudo que está nessa lista aqui, em outros textos da Bíblia, é para toda a igreja. Por exemplo, Jesus falou, sedes prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Só que a diferença para o presbítero é que é o seguinte, na igreja esse caráter está em formação. O presbítero não, ele já tem que ser vigilante. Senão nem cogita o nome dele. Agora, essa é uma característica que tanto homens como mulheres deveriam buscar. O sábio vê o mal antes dele chegar. Isso é descrito em Provérbios.
Desenvolva essa característica, vai ajudar bastante. Amém? Que mais? Sóbrio. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa de bom senso. Uma pessoa equilibrada. Tem gente que é confuso de mente. Tem gente, olha, tem homem. Veja, eu estou entendendo que isso aqui é para um homem. Por quê? Marido de uma só mulher. Se pudesse uma mulher ser presbítero, não estaria essa frase. Naquela cultura, marido só podia ser homem. Hoje em dia é diferente, né? Na nossa cultura eles dizem que existe outra forma de união, né? Cada um dará conta de si a Deus. A Bíblia não diz assim. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Tem homem que quando acontece o problema, dá um pavuruco no cara, que a esposa tem que acalmar ele. Que ninguém segura o cara. E tem que ser o contrário. Quando acontece um problema, quem tem que ser sóbrio? Olha, calma, nós vamos orar, nós vamos buscar uma estratégia, nós vamos buscar Deus, Deus é conosco. Esse problema aconteceu segundo a vontade de Deus. Sóbrio. Entendeu? Característica. Que mais? Honesto, irmãos. Eu trabalho no mercado evangélico há 25 anos. Horrível o testemunho. A pessoa dizer que é pastor, às vezes até piora. Tantos escândalos, por quê? Com tanta portinha de igreja sendo aberta, o que tem de gente despreparado para ser pastor, não pode. Infelizmente, irmãos, eu falo isso com muito temor. Mais da metade das igrejas brasileiras, os seus líderes deveriam abrir mão do pastorado. Deveria fazer uma fusão de igreja. Porque eles não estão credenciados a serem bispos. Porque não passa nessa lista. Não passa. O que tem de líder evangélico pilantra. O camarada fala hoje, a palavra dele não vale. Os escândalos que nós ouvimos são horríveis. Os escândalos de adultério são terríveis. O camarada não pode fazer um aconselhamento para uma irmã que é perigoso ele cobiçar a irmã. Entendeu? Se você for fiador da igreja, do aluguel da igreja, se prepare para pagar o aluguel, porque o cara vai dar o cano. Então assim, cuidado. Não faça acepção de pessoa. A pessoa dizer que é crente, amém. A pessoa dizer que é pastor, amém. Mas você precisa conhecer. O evangelho cresceu muito e cresceu muito rápido no Brasil. Seja prudente. Vá com calma. Como nós costumamos dizer, coma 1 quilo de sal, que demora bastante tempo. Proteja as suas finanças. Vai se afiliar a uma igreja? Visite, conheça o pastor. Porque o lobo, você conhece logo. Você bate o olho, você percebe. Amém? Que mais? Hospitaleiro, tem que estar pronto a receber visitantes. Veja, os irmãos em geral, quando vão pregar em outras igrejas, eles ficam hospedados na casa do pastor da igreja. Coisa mais normal. Ah, pastor, mas eu sei de irmão que fica em hotel 5 estrelas. Cada um dará conta de si a Deus. Ah, pastor, eu sei de irmão que cobra para ir na igreja. Veja, 2 situações. Primeira delas, não vou nem comentar, os mercadores da fé. Não tem nem o que falar. Segunda delas, existem irmãos que eles não são pastores de igreja local.
mas são estudiosos bíblicos, gente de alto calibre, que se dedica incansavelmente à teologia. Esses irmãos têm ministérios itinerantes. E eles, às vezes, não recebem o sustento de uma igreja local. São irmãos muito requisitados. E às vezes vai conversar com eles e falar, irmão, gostaria que o irmão viesse trazer uma palavra na nossa igreja. Aí o camarada mora em Paris. Ele vai chegar para você e falar, olha, o maior prazer. Só que eu preciso da passagem de ida, da passagem de volta, minha estadia garantida. E olha, eu não sou pastor de igreja local, então tem esse valor de oferta. É diferente. Tudo transparente, tudo esclarecido, é um estudo. Aquele ministério itinerante é o ministério do irmão. Ele não é um mercador da fé. Ele apenas é um presbítero que recebe o seu sustento dos lugares aonde ele é convidado a pregar. Vocês percebem a diferença? Agora, normalmente esses irmãos, eles ficam na casa dos pastores, na casa dos diáconos, ou na casa de algum irmão que é abençoado. Eu conheço alguns pastores que, nossa, a maior bênção do mundo é você ficar na casa dele. Que além do irmão ser abençoado, ele não sabe o que fazer para te agradar. Amém? Que mais? Apto para ensinar, irmãos. Estava pensando nisso aqui hoje. Aqui nessa sala, a grande maioria foi pastoreado por pessoas que não poderiam estar ocupando aquele lugar. Jamais, não servia nem para ser diácono. Apesar que diaconia é outro ofício, nós vamos ver domingo. Tá? Presbítero é uma coisa, diácono é outra. Os dois são igualmente importantes, só tem função diferente. Porque tem gente que acha que para ser presbítero tem que ser diácono antes. Não. As duas coisas são diferenciadas. Agora, os irmãos sabem o que eu estou falando. Nós somos pastoreados por pessoas que não poderiam nem subir no púlpito. A grande pergunta é, se nós fizéssemos uma provinha hoje básica, teologia básica. Tá? Quantos passariam nessa prova aqui, apto para ensinar? Eu já congreguei em igreja que o casal pastoral não sabia que briga entre marido e mulher interrompe a oração. Com toda humildade, que Deus me guarde de falar de mim mesmo. Eu que ensinei. O que você era na igreja? Eu era um jaguara. Carregador de cadeira. Entendeu? Outro dia minha esposa falou, amor, precisa ver se jaguara não é uma palavra muito forte. Mas era jaguara mesmo. Nó cego. O que era na igreja? Nada. Como que aquela pessoa tinha sido levantada para liderar uma igreja que na época já tinha mais de 200 membros. Eu já vi líderes, pessoas próximas, que infelizmente não têm a mínima capacidade de estar aqui. Não estou falando de ser teólogo, não precisa ser bacharel em teologia. Irmãos, esses 10 anos, para a honra e glória do Senhor, eu tive que fazer o quê? Meia dúzia de retratações, 7 retratações. Graças a Deus o Senhor me guardou de ensinar coisas erradas. O que a gente retratou? Confissão positiva, a palavra tem poder. O que nós retratamos? Maldição na vida de crente. O que nós retratamos? Um crente nascido de novo ficar endemoniado. O que nós retratamos? Pastorado feminino. Coisas que até são plausíveis, vai de você errar. Não são essenciais para a fé. Mas eu estou falando de gente que nós sabemos, não tem o mínimo preparo. E está na liderança. E isso explica os escândalos. Isso explica tanta gente ferida. Isso explica tanta gente mal orientada.
Tem gente que acha que vai abrir uma igreja e vai ficar rico. E a pessoa abre a Bíblia e fala qualquer coisa, o que der na cabeça. Fala, o Espírito dirigiu. Irmão, fuja dessas igrejas. Eu assumi o seguinte critério. Tem apóstolo, tem pastora, não quero ouvir. Tem confissão positiva, não quero ouvir. Guarda sábado, nem pensar. Entendeu? Não tem como negociar. Eu não vou estragar anos de estudo, anos de dedicação por causa de uma pregação errada. Ah, pastor, e as igrejas de parede preta? Pode ser preta, pode ser roxa, pode ter bolinha verde, bolinha rosa, a cor da parede não importa. Se tem muita luz ou pouca luz o louvor, não importa. Se bate palma, fica de pé, canta sentado, não importa. O que importa é a palavra ser ensinada. 3 critérios para uma igreja ser bíblica. Primeiro, exposição da palavra. Segundo, ministrar os mandamentos, batismo e ceia. Terceiro, disciplina bíblica. Essa é a base para negociar. Falando isso de uma maneira muito rápida. Agora, se o cara não sabe nem ensinar. Vários pastores que eu converso, o cara não sabe o que é pregação expositiva. O cara não sabe o que é ficar de banco. Banco até sabe, você fala usar a palavra disciplina bíblica, não sabe. Como é que fica? Amém? Que mais? Versículo 3. Não dado ao vinho, irmãos. É proibido beber a Bíblia? Não. Mas embriaguez é proibido. E o presbítero, mais cuidado. Já pensou um presbítero que enxuga? Não pode. Entendeu? Ó, para vocês terem uma ideia, eu fiquei sabendo, e a pessoa que me deu isso é a pessoa de fonte. Uma grande, uma importante igreja em Curitiba. O pastor daquela igreja fazendo vira-vira com as ovelhas. Não pode. Igreja histórica. Não pode. Não dá ao vinho. Amém? Não espancador, irmãos. Naquela época tinha gente que batia na mulher. Até hoje tem pastor que bate na mulher. O que você faz com o pastor que bate na mulher? Você chega para a esposa dele e fala, irmã, delegacia de polícia da cidade. O endereço é tal, 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 tal. Tem uma coisa chamada ali, delegado, de queixa. Porque senão ele vai matar a irmã. E ainda dá um chacoalho, né? Não, chacoalho neles não vai dar, merecia. Mas tem que ser deposto na hora. Agora, nós vamos estudar mais à frente. Acusação contra presbítero. Precisa ter 2 testemunhas. Senão não pode ser nem aceita. Agora, olho roxo é uma boa testemunha? Percebe? O que mais? Irmãos, falar uma coisa para você. Fica bravo. Até vai. Um membro de igreja. Agora, um pastor que explode... tem que tomar cuidado. Cai nessa lista. Explodiu. Camarada, ó, perdão. Irmãos, ó, quero confessar o meu pecado. Eu explodi. Então, eu estou aqui diante da igreja confessando que eu pequei. É diferente. Camarada, é sério. Agora, alguém que vive irado, você não pode falar nada, a pessoa sempre explode. Esse aí não serve. Vocês estão entendendo? É pecado continuado. Entendeu? Que mais? Não cobiçoso de torpe ganância. Gente, pequenas igrejas, grandes negócios. Não pode ser cobiçoso. Tem gente que não pode ver dinheiro. Tem gente, por exemplo, se o empresário da igreja fizer algo errado, ele não fala nada. Se o irmãozinho chinelo de dedo fizer algo errado, ele bota no banco.
Entendeu? Cai aqui. Tá cheio. Que mais? Moderado, equilibrado em tudo, nas ações. Que mais? Não contencioso, irmãos. Camarada que o tempo todo fica debatendo. Ah, pastor, então ele não pode ir no programa Vejam Só? Não é isso que eu estou falando. Contencioso aqui, debate tudo. Você fala A, ele fala B. Você fala C, ele fala D, o tempo todo. Pessoa rixosa. Não pode ser presbítero, não pode ser bispo. Que mais? Não avarento. Veja, o avarento é aquele que o Deus dele é o dinheiro. Não pode. Sabe, evangelho da prosperidade? Já reprovaria a maioria. Tem líder que é avarento. Quer tomar o dinheiro das ovelhas. E muita ovelha dá porque quer, porque acha que Deus é supermercado, é bolsa de valores. O cara rouba e a ovelha quer ser roubada. Junta a fome com a vontade de comer. Amém? Versículo 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Irmãos, principal critério, governar bem a casa. Como é que o cara cuida da mulher dele? Como é que o cara cuida dos filhos? Lembrando, é quase uma unanimidade nos estudiosos, que aqui está falando filhos menores de idade. Que se o filho já é barbado e resolve levar uma vida rebelde, aí não tem o que fazer. Agora, se o filho é barbado, quer levar uma vida dissoluta, debaixo do teto do cara, vai ser necessário uma conversa séria, um posicionamento. Para não ferir o pastorado, vai ser necessário colocar limite. Falar, fulano, você quer ir para o inferno, você vai. O problema é seu, eu te criei no evangelho, procurei dar exemplo, procurei fazer. Só que é o seguinte, essa bagunça aqui em casa não vai ter, não. Você já está maiorzinho, se você quiser continuar vivendo aqui na nossa casa, essa casa tem regra. Entendeu? Por que que isso é importante? Porque infelizmente tem líder que quando o problema chega na casa dele, ele fecha os olhos. E não fala nada. Ai, coitadinho. Irmão, se eu falar alguma coisa, minha esposa vai pedir o divórcio. Que peça. Quem é mais importante? Deus? A igreja do Deus vivo ou sua esposa? Deus. Percebe? Agora, a gente sabe quando alguém governa bem sua casa. Você percebe? O cara é perfeito? Não estou falando de perfeição. Mas você sabe se a família do cara está sendo governada. Vocês sabem disso. Isso é critério. Que mais? Versículo 6. Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. O que acontece aqui? Veja, neófito o que é? Novo convertido. Qual é o grande problema? Chegou alguém na igreja falando bonito. Eles colocam para pregar. Irmãos, eu sempre fui falador, os irmãos me conhecem. E eu já tinha lido o Novo Testamento, sabe? Cada um tem uma facilidade. Irmãos, com um mês de salvo, a turma me chamava de pastor lá em São Paulo. Uma vez eu cheguei numa igreja, os irmãos queridos, mas infelizes, errados. O irmão perguntou, você é pastor? Eu falei, não, mas eu faço escola bíblica. Não, então você senta lá na frente. Sabe aquelas igrejas que tem as cadeiras aqui na frente? Aí, para minha surpresa, quem é que chamaram para abrir o culto? Eu tinha 2 meses de convertido. A turma chamava para pregar. Chamava de pastor.
Sendo que o máximo que eu podia fazer, olha, depois de algum preparo, era num ponto de pregação, compartilhar uma palavrinha bem básica. Tudo bem, eu me esforcei, avancei rápido, Deus me deu graça, cada um tem uma velocidade, normal, mas veja, não pode um negócio desse. Chega alguém que fala bem nas igrejas, os caras já põem para pregar. Qual que é a condenação do diabo? Parece que ele está falando de Isaías 14 e Ezequiel 28. Isaías 14 e Ezequiel 28 não é comprovado 100% que está falando do diabo. Mas é quase uma unanimidade dentro dos estudiosos de que é. Eu também creio que é. E naqueles textos fala do orgulho. Alguém muito novo na fé, que não é experimentado, que não tem maturidade, se for colocado em evidência, ele pode cair na condenação do diabo, que é o orgulho. Irmãos, o Espírito Santo é tão bom que eu não gosto nem de falar de exemplo meu. Se for para falar mal, eu gosto. Aí desço a lenha, é jaguara, é nó cego, é pilantra. Mas aí é para falar mal. Mas para falar bem não é bom, porque veja, que ele cresça e eu diminua. Meu papel aqui é expor a Escritura. Existe uma lenda que nós não temos comprovação. Charles Spurgeon, nós sabemos que ele virou pastor com 16 anos. Extremamente jovem, mas ele já era bem capacitado. Mas muito jovem. Tá, tudo bem. Aí existe uma lenda sobre a vida de Spurgeon, que na saída de um culto, diz que uma irmã, é uma lenda, que não tem comprovação. Diz que uma irmã chegou para o Spurgeon e falou: irmão, esse foi o melhor sermão que eu já ouvi na minha vida. Aí diz que Spurgeon respondeu para ela: eu sei disso, irmã. O diabo me falou a mesma coisa, assim que eu desci do púlpito. Irmãos, o homem é provado pelos elogios que recebe. Você gosta da pregação aqui? Você acha que eu estou expondo bem a Escritura? Faz um favor, ora por mim. Para mim manter a humildade, para eu manter a humildade e a bolinha baixa. Entendeu? Para não cair nessa armadilha, é um risco. E o versículo 7, é necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. O que acontece, irmãos? Se tiver alguma acusação na vizinhança, esse cara está me devendo dinheiro. É essa afronta aqui. Por exemplo, eu já devi dinheiro. Mas se o camarada chegasse e falava: esse camarada está me devendo dinheiro, eu chegava para ele e falava: irmão, ó, tá aqui, nós renegociamos. Realmente você tem razão, estou devendo dinheiro. Está aqui, ó, a sua assinatura aqui. Reconhecendo que eu devo, mas ó, estou pagando uma por uma. Já não pode falar mais nada. Ah, esse camarada tomou emprestado e ficou devendo para mim. É, mas está aqui o recibo, eu te paguei. Tudo bem. Agora, eu conheço gente que pregava na igreja, que devia pão na padaria e mudava de quadra para não passar na frente. E aí eu fui falar com a liderança da igreja e falei: não pode pregar. É mau testemunho. E aí o que aconteceu? Quem é que virou o bode? Maurício. Eu não podia. Está devendo a padaria, estou pregando, o que eu tenho que fazer? Procurar o dono da padaria e falar: irmão, olha, eu estou te devendo, gostaria de saber como é que a gente pode resolver essa situação. Eu não tenho condição de pagar todo o dinheiro. Como é que eu posso te pagar?
Será que eu posso vir aqui no domingo fazer uma faxina na padaria? Você me paga uma diária? Ó, irmão, se você quiser, eu tenho uma televisão lá em casa, você quer? Eu já ofereci pagar dívida com a televisão. E a pessoa não quis. Eu avisei, a televisão é verde, mas... que eu tive umas televisões que eram verde. Ela era tão velha, tão velha, tão velha que era verde. Mas eu quis dar como pagamento da dívida, porque eu sabia que eu tinha que pagar. Entendeu? Ah, esse camarada bate na mulher. Esse camarada fica bebendo nos bar. Não pode. Entendeu? Vai ser afrontado, vai dar problema. Amém? Vamos a algumas aplicações rápidas. Vamos relembrar. Veja. Marcas do presbítero. Bom senso, vigilância, bom líder familiar, não pode ser briguento, tem que dominar a palavra de Deus, tem que dominar a palavra de Deus, tem que conhecer a Bíblia, não pode abrir mão, não pode abrir mão. Irmãos, nosso aqui, para virar o presbítero, mais ou menos de estudo, 5 anos. Quando eu comecei aqui, eu tinha boa parte dessa visão, mas os irmãos que começaram com a gente, lembra, a pregação nossa nunca foi fraca. É ou não é? Nunca foi fraca. Sempre tivemos boas pregações. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, tive que retratar pouca coisa. Tem coisa que eu ouço hoje, o Granconato falar, ai Deus, obrigado. Que eu pregava a mesma coisa. Entendeu? Mas agora a igreja tomou um corpo. Então, a pessoa precisa ter uma formação. No mínimo, um básico de teologia. No mínimo. Entendeu? E hoje dá para fazer, é diferente. Entendeu? Que mais? Veja. Maduro na fé. Maduro. Alguém experimentado. A vida cristã dele já passou por lutas. A vida cristã dele já passou por crises. Ele já teve afrontas do diabo, onde a situação ficou feia. Aprendeu como lidar. Foi experimentado naquilo que Deus pode fazer. Entendeu? Teve tempo para ver a grandeza de Deus, o poder de Deus sendo manifesto. Através desse testemunho, ele com autoridade, ele pode falar, irmãos, olha, eu sei que a coisa está feia, mas olha, eu já vi Deus fazer isso, já vi Deus fazer aquilo, já vi Deus fazer aquilo outro, porque a pessoa é madura. Entendeu? Por que eu estou falando isso, irmãos? Há 6 anos atrás, 2017, 2016, nós assumimos identidade batista. Por quê? Porque no meio batista, a autoridade da igreja não é do pastor. Quem guarda a igreja são os membros. No meio batista, dá para o pastor ser jubilado pela igreja. Honra quem merece honra. Batista Calvário fez um convite para o pastor Antônio Neto. Professor da Charles Spurgeon. Gente, o Antônio Neto é canelinha de fogo, né? Ele foi sabatinado pela igreja. E só aí que ele foi aceito. Pelos membros. Pastor Ari, pastor João fizeram o convite.
Mas num sábado à noite, em assembleia online, ele foi sabatinado. Por quê? Porque é uma igreja séria. E esses bons exemplos nós temos que seguir para cuidar da nossa pequena igreja. Amém? Vamos orar?